Olá a todos, vamos falar hoje sobre um livro de C.S. Lewis, Ética para Viver Melhor, Diferentes Atitudes para Agir Corretamente. Quem não conhece C.S. Lewis, ele é o autor de, além de outros livros, um dos principais é As Crônicas de Nárnia. Além disso, ele estudou filosofia, política e economia em Oxford, foi um grande defensor do cristianismo, autor de críticas literárias, livros infantis e de ficção científica. E aqui nessa obra nós temos um compêndio de 24 ensaios que ele escreveu. Esses ensaios foram escritos ao longo de, acredito que mais ou menos uns 10 anos, desde antes da Segunda Guerra até o término dela. E vai falar sobre os mais variados temas interessantes que colocam a gente para pensar, para entender vários pontos de vista. E ele vai deixar isso bem claro. Em alguns casos eu achei que ele não foi imparcial, ele foi parcial, ele ficou pendendo muito para um lado, principalmente da religião, deixando muito obscuros alguns dos temas. Mas em outros ele foi bastante lúcido, nos apresentou pontos interessantes para termos novos pontos de vista a respeito desses temas. Quais são esses temas? Ele vai falar, conforme eu já falei, a respeito da religião, e para mim esse é um dos pontos principais do livro, o conflito entre a ciência e a religião, os problemas que a ciência trouxe junto com o materialismo e o seu conflito junto à religião. Além disso, ele vai falar sobre o pacifismo, vai falar sobre o problema da dor, a educação democrática, o problema da igualdade, o problema da punição e, além disso, também ele vai falar sobre experiências com animais. Até esse ponto ele chegou. Até que ponto nós podemos ou não, deveríamos ou não realizar experiências com animais. E ele coloca uns pontos de vista bem interessantes, bem ácidos aí para a gente pensar e, em alguns casos, talvez até mesmo mudar o nosso ponto de vista, as nossas opiniões. Então, um dos pontos principais é o conflito entre a religião, o cristianismo anglicano, que é o que ele prega e o que ele defende lá, o que ele frequentou na Inglaterra, versus a ciência. E em alguns pontos ele é bastante feliz, mas eu acredito que em outros pontos ele é um pouco imparcial. Porque em todos esses ensaios que temos no livro, ele utilizou muito da razão, da lógica, do bom senso, para mostrar os diversos pontos de vista. E quando chega nesse ponto em questão da religião, o tema muda um pouco de figura. A história começa a mudar um pouco, ele não usa tanto dessa lógica, desse bom senso, dessa imparcialidade para falar dos temas. Não, ele começa a defender muito o cristianismo sem apresentar razões tão plausíveis. Conforme eu até mesmo separei aqui uma frase para mostrar isso. Em todos os outros pontos ele é extremamente lógico, mas nessa frase a gente já percebe algum tipo de conflito de interesse, onde ele está defendendo o ponto de vista dele sem se preocupar tanto em explicar com lógica. Ele diz assim: acredito que os cristãos precisam fazer duas coisas para convencer o homem comum. Em primeiro lugar, precisam deixar bem claro que o que ficará de credo após as explicações e reinterpretações ainda será algo claramente sobrenatural, milagroso e chocante. Ou seja, a gente já percebe que aí ele já está falando que, embora o que vai sobrar ainda da religião é algo sobrenatural, milagroso, espantoso, ou seja, que não tem lógica para a gente, que a gente não consegue entender. Mas por que nos outros pontos de vista dos outros temas ele colocou tudo com razão, com lógica, entendimento, com bom senso? Nessa frase aqui a gente já começa a perceber, eu comecei a perceber isso em uns capítulos e depois foi se aprofundando ao longo do livro. Então isso é algo que eu não achei legal. Em relação aos outros pontos, não. Tem muitas coisas interessantes, como, por exemplo, um tema que ele fala sobre por que ele é contra o pacifismo. Daí ele defende que, às vezes, essa ideia de defender muito o pacifismo pode ser errada, porque se você defende o pacifismo, outra pessoa pode não defender. Então essa outra pessoa pode agir
e fazer o que bem entende. E ele dá um exemplo bem claro a respeito da Segunda Guerra Mundial. Se ninguém tivesse se oposto a Hitler, à Alemanha nazista, o que teria acontecido? Qual seria o nosso destino? Qual seria o nosso futuro? Em que mundo viveríamos hoje? Onde o Hitler e a Alemanha teriam dominado tudo, os judeus e todas as pessoas que eles não apoiavam seriam exterminados? Até que ponto isso seria tolerável? Outros pontos interessantes que ele também falou no livro a respeito da punição. Ele não acredita ser algo muito correto a punição, porque ele entende que a pessoa ser punida não vai fazer com que ela mude de ideia. Então também é um ponto bem controverso, onde ele apresenta vários exemplos ali que deixa a gente ficar em dúvida. Além disso, ele também nos trouxe o problema da dor. Por que nós sentimos dor? Se Deus é todo misericordioso, onipotente e soberanamente bom, por que ele deixa a gente sofrer? Daí ele fala a respeito do livre-arbítrio e que nós fizemos meio que por merecer esse sofrimento. Então, aí também ele já entra em outra contradição, porque ao mesmo tempo que ele fala que Deus é bom, ele também fala que Deus nos pune, fica meio complicado. E também ele vai falar sobre um outro tema que é a vivissecção dos animais, ou seja, os experimentos que realizamos para entender melhor o organismo, para buscar curas para nós, utilizando como meio o estudo desses animais. Ele também coloca outro ponto de vista: se estudamos os animais para entender sua anatomia e buscar melhorias para nós, por que também nós não podemos estudar outras pessoas inferiores, entre aspas, como por exemplo presidiários, pessoas doentes? Então esse ponto também é bastante estranho e controverso. Então no final, se eu tivesse que dar uma nota para esse livro de 5 estrelas, eu daria 3 estrelas. Tem alguns pontos interessantes, mas tem outros que são muito estranhos. Faz a gente um pouco que desacreditar no que o autor tem a dizer. Talvez ele tenha mudado os seus pontos de vista, mas teremos que ler outras obras para entender um pouco mais. A linguagem dele também não é clara. Em alguns momentos temos que parar, reler, ler com bastante atenção, porque ele é muito sucinto nas suas explicações, justamente por serem ensaios, e isso dificulta muitas vezes o entendimento. Portanto, é isso. Eu acredito que esse é um livro interessante para quem tem a assinatura do Kindle Unlimited, para entender um pouquinho mais sobre o pensamento desse autor. Tudo bem? Caso vocês tenham algum comentário, já tenham lido mais obras de Lewis, deixem aqui abaixo nos comentários. Não deixem de compartilhar, curtir e assinar o canal, tá bom? Um abraço e até mais!